Bendito seja o nome do Senhor. Esse vídeo eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração acerca de algo que nos confunde muitas vezes: o constrangimento e o arrependimento. O constrangimento é uma força exercida no âmbito moral, físico ou psicológico sobre alguém que o obriga a agir contrário à sua vontade. Ele acontece de forma a nos trazer uma reação que nos leve a uma mudança aparentemente significativa. Uma mudança que eu e você somos tomados de surpresa, mas na maioria das vezes nos sentimos humilhados. E uma vez humilhados, a gente pode ter várias reações, mas a primeira reação seria mudar, nem que fosse temporariamente. Mas ela não vem da alma, ela não vem do espírito, essa mudança. Uma vez não vindo do espírito, ela não aconteceu de verdade. Se ela não acontece de verdade, é como se fosse uma inflamação na alma que fica ali guardada e mais cedo ou mais tarde ela volta a acontecer. Já o arrependimento não, é uma rejeição de um comportamento, de algo do passado, e uma atitude de não mais praticar aquilo. O arrependimento e o constrangimento são aparentemente diferentes, mas dependendo da situação elas tendem a ser muito similares, muito parecidas. Muitas vezes a gente faz uso do constrangimento para corrigir alguém. É comum pais constrangerem os filhos no processo educativo, no processo pedagógico, para mostrar para eles o erro e de uma certa forma impositiva, como se o constrangimento viesse trazer algum fruto, algum benefício. Na verdade, traz mais vergonha do que qualquer outra mudança. Já o arrependimento não. O arrependimento é algo que vem de dentro para fora. O arrependimento ele pode ocorrer por motivo de constrangimento? Pode, porque muitas vezes a gente só arrepende quando a nossa casa cai. Porque quando o pecado é descoberto ou denunciado de alguma forma, traz esse sentimento de vergonha, e a vontade é que, se a gente pudesse voltar atrás e nunca mais, ou não ter cometido aquilo, a gente não estaria passando por aquela vergonha. Porém, se a mudança gerada pelo constrangimento ela fosse real e frutífera, também duradoura, a palavra de Deus ela não nos chamaria ao arrependimento. Bastaria sermos advertidos de uma forma mais dura que gerasse esse constrangimento e tudo estaria resolvido. No entanto, o arrependimento é uma mudança de atitude que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O arrependimento gera uma tomada de atitude de enfrentarmos situações não resolvidas no passado. O arrependimento pode nos fazer voltar atrás e reconhecermos de forma real os nossos erros. O arrependimento não visa reconquistarmos posições perdidas, mas ele tem como meta principal a reconquista de relacionamentos. O arrependimento mostra frutos de mudanças não aparentes. Se a gente tomar como ponto de partida o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, que traz a parábola do filho pródigo, um dos momentos mais marcantes do arrependimento desse filho pródigo é quando ele fala que ele quer voltar para a casa do pai, mas ele não precisa ser chamado de filho, ele pode ser tratado apenas como um dos servos. E como um dos servos, o importante para ele é estar na casa do pai, próximo ao pai, naquele ambiente, naquela convivência. Ele não faz questão de ser filho. Isso é o arrependimento. O arrependimento ele quer nos fazer voltar ao lugar de origem, nos fazer voltar àquilo que nós tínhamos, mas sem preocupar ser o que nós éramos. Simplesmente sermos aquilo que nós somos. Porque o arrependimento ele nos leva a reconhecer a nossa essência, a nossa natureza. Reconhecer que no fundo, nós somos simplesmente humanos.
O arrependimento ele chega ao coração de Deus como a melhor resposta de um coração contrito, fazendo com que o mal que havia sido anunciado seja desfeito. Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, do verso 30 ao verso 32, o profeta nos diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é em constrangir ninguém. O desejo de Deus não é nos matar de vergonha. O desejo de Deus é nos trazer com o seu amor. Amor esse apresentado tanto no Antigo como no Novo Testamento, para uma conversão, um arrependimento que gera vida. Todo arrependimento gera vida. O constrangimento gera morte. Então, que eu e você possamos caminhar na perspectiva do arrependimento, para que esse arrependimento gere a vida de Deus, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz no capítulo 10, no final do verso 10 do Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.